Atenção, Dona Maria Josefa, na Costa do Catalão. Seu Pedro disse que chegou em Manaus e passa bem. Volta na segunda-feira. E aproveita para oferecer a música Deixa o Meu Sax Entrar, com Teixeira de Manaus. Segue! Sua porta, deixa o meu sax entrar. Abra sua porta, deixa o meu sax entrar. Da floresta e o isolamento social limitaram durante séculos o homem amazônico. Um meio de comunicação de massa barato e que chegava aos lugares mais longínquos, integrou brasileiros à sua pátria. Abre a sua porta, deixa o meu sax entrar. A música do Beiradão não deixa de ser a música popular do caboclo. Caboclo que gosta do que é bom, eu falo assim, do forró, porque a base de tudo é o forró, é o pé de serra, é o baião, o chachado, o coco, o shot e o resto são derivados. Mas na verdade é música popular brasileira feita no interior do Amazonas, nas beiras de rio. A música, na verdade, é uma música amazônica. Então a música amazônica ela não só vem dos municípios, mas também da música feita na capital. Às vezes muitos desses músicos vinham do interior, mas se radicavam na cidade de Manaus. A música do Beiradão surgiu tocando nesse Beiradão por aí, como Careiro, Manaquiri, Campinas, Capiranga, Sacambu, e ficava aqui para baixo, Baixo Amazonas, Vento de Barreirinha, Paretis, Manaquiri, Janauacá, tudo por aí nós tocávamos a música do Beiradão mesmo. O homem amazônico, ele é um homem do rio. Então a gente vê, pô, mas por que o cara mora na beira do Igarapé? É uma ligação instintiva até dele com o rio, com o Igarapé. Todo mundo, todos nós aqui temos uma origem que tem uma relação com a margem, com o Beiradão, com o rio. Beiradão, vários municípios. Então nos anos 80 era tipo uma epidemia, uma febre. O sax dominava de ponta a ponta, tinha uma frequência muito grande nas emissoras de rádio, era costume todo sábado à noite em vários municípios as festas. E esse termo Beiradão ele foi apresentado pelos locutores da rádio. Quando surgiu a música que expressava a identidade dos ouvintes, o casamento com a rádio foi imediato. Eu diria que a influência das emissoras de rádio para com os artistas locais foi um casamento perfeito. Então essa audiência sempre foi compartilhada também com o sucesso desses artistas. Nesse domínio do rádio, na faixa da tarde ou de madrugada, enquanto em outros estados do Brasil se tocava muito sertanejo, aqui nós íamos para o nosso tipo forró, muito forró, descendentes aqui de cearense, o forró dominava aqui em Manaus, e o pessoal do instrumento. Nisso a difusora entrou, tinha locutores especializados para esse tipo, esse ritmo de música, e vivia o momento. Então a difusora sempre procurou ser a melhor em todos os segmentos, em todos os ritmos. Isso deu certo também nos anos 80. E essas rádios eu escutava muito, né? Eram rádios importantes que tocavam esse tipo de música. Essa música popular, essa música com essa influência do Nordeste muito forte e com a influência do Caribe também que chegava através dos países de fronteira que a gente acaba recebendo essa música diretamente. Se era sucesso o Pinduca, se era sucesso o Teixeira de Manaus, Chiquinho Davi, esses artistas todos,
era por influência do povo que pedia na sua cartinha: olha, eu quero ouvir tal cantor. E a gente executava, só isso. Os nomes despontaram em diversos municípios do Amazonas. Mas qual a qualificação das estrelas da música do Beiradão? Tocava violino. Aí eu aprendi a tocar pandeiro, cheque-cheque, bateria, banjo. Aí passei para saxofone e agora estou do sax. Isso aí eu vim para Manaus pela internet dos meus amigos músicos, do Renato Rafi, a banda pop que também trouxe, e meus fãs mesmo diziam: Caiu, vai para Manaus que lá você vai aprender mais. Eu digo: tudo bem. Aí peguei minhas coisinhas, vendi tudo lá no interior e vim embora para Manaus. Eu sou o Chiquinho Davi, saxofonista. Comecei tocando flauta com 5 anos de idade. Depois, com 15 anos, passei a tocar clarinete. 17 anos vim para Manaus estudar música. Chiquinho Davi, Teixeira de Manaus, André do Amazonas, Magalhães sua guitarra, o Nunes Filho, a Gretchen do Amazonas, que era esposa do Maestro Lores, era um cara que realmente fazia música fantástica, realmente regional. Grandes talentos nós tivemos, o pessoal do sax e outro que eu quero, que não foi do sax, mas foi da guitarra, o Zé da guitarra. Monstros, realmente, artistas fabulosos, pessoas humildes, era um dom. Eu viajava junto com o Zé, 2 caboclos do interior dentro do avião, era uma graça. Pinduca ia gravar o disco dele, Pinduca, e levava nós 2 daqui para gravar, porque quem nos acompanhava no CD eram os músicos do Pinduca. Fazia o meu CD e fazia o do Oséias. Foi um dom que Deus me deu. Primeiramente foi meu finado pai que me ensinou. Já morreu. Eu era pequenininho assim, ele tocava, né? Tocava violino e tocava banjo, né? Aí eu, seriosão, né? Aí ele sempre, dinheiro desse tamanho. Aí foi e pronto. Aí foi pagar e pegou vento. O André Amazonas, para você ter uma ideia, é meu padrinho, nosso padrinho de casamento. E nós chamávamos ele de maestro. Ele tocava cavaquinho, guitarra, teclado, saxofone, clarinete, bateria. Então, para nós, ele sempre foi assim uma grande inspiração, né? E o André era um fenômeno, uma lenda que tinha aqui no Amazonas, em bom lugar, mas tocava demais. Ele tinha prazer de tocar. Ele não era aquele tocador quieto, não. Ele queria tocar.
A herança muito boa do tio foi a música. Até porque rico ele não ficou. O cantor regional de Beiradão, os cachês eram muito pequenos, tanto é que ele vivia mais em função do salário do Exército. Naquela época, o show aqui em Manaus era uma faixa de 300 cruzeiros, né? Então não dava para a gente sobreviver. E eu sempre gostei de tocar no interior, eu, Teixeira e outros aí, saxofonistas, porque o meu show era cotado em 1 milhão e a banda mais 1 milhão de cruzeiros. O Magalhães, que já foi, eu falo com mais cuidado, porque o Magalhães parecia muito comigo. Era muito humilde, modesto, ele não passava o pé diante da mão, ele não acreditava nem nele mesmo. Eu disse, Magalhães, tu é muito bom, pô, tu é estudioso demais, tal. Ele disse, será, Teixeira? Mas eu não sei o que, era interessante o Magalhães. Nós eram amigos, né? Amigos de infância. O Teixeira de Manaus tocava na banda que meu pai chamava, uma banda chamava Blue Star, e o papai MC5, eles tocavam tudo juntos, depois que eles partiram para a carreira solo. O Teixeira foi para um lado, o papai foi para o outro, o André do Amazonas para o outro. Nasci em 75, então você imagina, a partir dos anos 80 eu tinha 5 anos. Então, dos anos da década de 80, foi super importante para essa minha formação musical, né? Digamos que eu chego a ser da segunda geração dos músicos, né? Então, e eu já muito jovem, com 11 anos, comecei a minha carreira musical. Com 13 anos eu já era músico profissional. A experimentação, a curiosidade e influências muito além do horizonte inspiraram a marca, que se transformou num sotaque rítmico. Nós devemos abrir aqui um espaço para dizer que um cara chamado Luiz Calaf influenciou muito para que nós chegássemos até a música do Beiradão, que é o rei do merengue. Desde os anos 60, esse Luiz Calaf, ele fez assim muitos alunos, digamos, musicais, né? A influência da música do Caribe, eu estava falando sobre Calypso. Calypso é um ritmo das ilhas do Caribe, né? É uma dança calypso, é uma dança, como é a cúmbia, como é o merengue. E no Caribe essas músicas, e com essa influência eu resolvi fazer merengue também. Inclusive o primeiro disco tinha vários merengues, merengando no Banzeiro, merengando no Amazonas. O segundo já saiu merengando na Ponta Negra. É a lambada que eu até então, como é que eu vou dizer, dei um tempo mais rápido, eu toquei mais ligeiro a música, a gente fala o tempo da música, ela ficou mais rápida e mais corrida, numa pegada assim, diferente do que estava se executando até então. Já no segundo disco também eu resolvi mudar, né, que foi onde eu botei a lambada em ritmo de frevo. Então ela entrou como lambada, que é a lambada a nacional, ou lambada até amazonense. Olha, foi no flutuante aquático com Nunes, Cílio, Pinduca, Junto e o Marreiro. O flutuante super lotado, o flutuante afundando, eles não paravam de tocar, e a moçada dançando, o pessoal bebendo, vai te curtindo, ria, ela correria, vai afundar, mas o bicho afundou,
uns 2 metros de água, mas o pessoal não arredou o pé. Pô, aquilo ali foi fantástico. Pô. O ritmo dominava, às vezes, porque o saxofonista ele não era cantor. Ele não era cantor, era o ritmo realmente, né? Juntando a um grupo que tinha um conjunto, o saxofonista comandava o show e quase não tinha os cantores. Era mais um ritmo forte, pesado, alucinante. As pessoas gostavam de dançar e aquele ritmo era envolvente. Aconteceu, foi um estouro regional, até nacional e muito depois internacional, vários países. A música deles também chegou no exterior através das ondas curtas, médias e tropicais das nossas emissoras AM. Mas chegar à preferência popular não foi fácil. A música do Beiradão tinha um concorrente de peso que encantava com os cabelos compridos, calças justas e remeleixo pra lá de ousado. Na década de 80 em Manaus, a gente já tinha um outro momento da música, né? Porque foi o auge do rock nacional. Então a música do Beiradão, que na década de 70 ela ganhou uma dimensão bem expressiva, na década de 80 o rock assumiu na mídia um lugar de expressão assim significativa. E a música do Beiradão ficou sendo consumida pelas pessoas mais da periferia. Teve uma vez que meu pai, a gente tocava fixo numa casa chamada Forró Society, e o papai tinha partido para gravar o primeiro disco dele, então eu fiquei responsável pela banda. Quando o papai chegou, o dono da casa falou: Magalhães, teu filho quase acaba com a casa. Aí o papai: por quê, rapaz? Rapaz, ele só tocou rock and roll, não tocou um forró. E o nome da casa era Forró Society. Se na capital a música do Beiradão estava limitada ao status social, no interior os saxofonistas e guitarristas com sotaque da terra não encontraram barreiras e se impuseram como os reis do pedaço. Total, não. A música do Beiradão dominava, era um grande consumo nosso, sem discutir. Isso aí era de ponta a ponta realmente, todos os dias. E os barcos que saíram de Manaus, né, chamados recreios, né, você ia para aquela festa lotados. Isso era uma tradição aqui em Manaus. Tem muitas comunidades ali que a gente ia para os festejos e sempre começava com festejos religiosos. Ao final da missa, ao final de tudo aquilo, os arraiais, aí a música começava a tocar e era exatamente um momento muito bacana, porque você não via ninguém triste. E aí era festejo de santo, festa de interior, festa de torneio de futebol. Eu tive muitos outros locais, como o Alto Rio Negro, por exemplo, eu vi isso na festa de Vila Espírito Santo, eu vi isso em Borba. No interior eles falavam: vai ter uma festa
lá no Beiradão, né, na costa do Catalão, lá no Beiradão e tal, né? Em todos os rios daqui, quase todos, eu conheço muitas cidades daqui e vi só alegria. É um momento muito legal, é um momento mágico, eu diria para você. O LP representava o fim do anonimato. Mas como gravar um disco se os artistas eram pobres e não tinham parentes importantes? Olha, o Oséias eu conheci primeiro, né? O Oséias da guitarra. Foi da época que a Gravação, que é uma gravadora que nós lançamos no início dos anos 70, e viajava por todo o Norte e Nordeste. E ele descobria valores, entre os quais o Oséias da guitarra. Aí essa música... Ah, é! Rapaz, sou um papo no cara. Rapaz, aí pronto, graças a Deus. Aí o Carlos Santos viu aquilo, né? Que foi pelo Carlos Santos, isso aí. Primeiro disco que foi feito lá na gravadora, Gravação. A Rádio Difusora, eu tenho um grande amigo meu lá que chamava-se Zé Milton. Era meu amigão, foi quem me levou, quem conseguiu fazer eu gravar. Eu gravei na Gravação do Carlos Santos e até hoje eu estou gravando ainda. Na Gravação, nós tivemos vários artistas que gravaram e foram sucesso em todas as regiões do Brasil. Nós devemos lembrar de um cantor de grande participação para que nós criássemos também aqui na música amazonense, a música do Beiradão, um incentivo a mais, que é o Pinduca, o rei do carimbó, de Belém do Pará. Eu frequentava todas as rádios, em todas as rádios me recebiam, todas as rádios de Manaus tocavam minhas músicas e me entrevistavam, faziam questão de que eu fosse ao programa, eu também fazia questão de ir aos programas. Era muito bom. Foi, na minha época mesmo, eu diria que foi a época áurea do disco vinil, aquele bolachão. Eu tive um convite do Pinduca, acompanhando ele um dia no Itamaraty, em Petrópolis. Só que não deu para mim ir seguir com ele, fazer 3 shows que ele ia para Manacapuru. E ele me falou que se eu fosse de lá, eu já vinha com o disco. E aí eu dei o telefone do Teixeira, que eu não pude ir. Eu estava um dia em Manaus, que eu fui fazer um final de semana lá, e à noite saí com o meu empresário, e o meu empresário me levou numa casa noturna, e aquele saxofonista, aquele som do saxofone, a execução do saxofone me chamou a atenção. Eu era já contratado da Copacabana em São Paulo, eu tinha uma bola desse tamanho dentro da gravadora, então eu pedi para o meu empresário, que estava comigo, vai me chamar esse músico para vir falar comigo aqui. Aí eu falei para ele, você quer gravar um disco? Me apareceu um convite do mestre Pinduca, hoje meu produtor, meu amigo particular, meu padrinho, o rei do carimbó. Quando eu perguntei se ele queria gravar um disco, quase deu um troço no Teixeira. E ele disse, Teixeira, faça umas músicas, prepare tudo aí que você vai gravar um disco seu. Mas é solo de saxofone, um corinho, para poder dar a assinatura da música e tal. Aí ele veio a Manaus outra vez e disse, cadê a música? Era fita cassete, cadê a fitinha e tal? E ele insistiu e eu fiz. 12 faixas, 12 músicas de lambada. Eu quero mais.
Eu daqui de Belém telefonava. Olha, Teixeira, vou te dar uma notícia. Já entrei em contato com a gravadora e você vai ter que gravar em São Paulo. Eu vou gravar o meu disco e aproveito, vou produzir o teu disco lá em São Paulo. Você vai gravar com a minha banda. O Teixeira não sabia nem o que falar. Eu viajei. Quando cheguei em São Paulo, conversei com o dono da gravadora, Rosvaldo Cury, dono da Copacabana. Falei para ele, eu tenho um saxofonista em Manaus da melhor qualidade, o rapaz toca muito, é muito bom, e eu quero que o senhor traga ele para gravar aqui mesmo. Imediatamente, ele não pensou duas vezes, pegou o telefone, era por volta de umas 5 horas da tarde, ligamos lá do hotel que eu estava hospedado, e ligamos de lá do hotel mesmo para Manaus, falamos com o Teixeira, e ele deu toda a instrução para o Teixeira. O Teixeira dizia, eu não tenho dinheiro para comprar passagem, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu nunca viajei de avião. Então, isto aqui foi o início da carreira do Teixeira quando ele começou no disco. Eu sou teu padrinho, Teixeira. Marcou a minha vida. Essa música aí, ela foi a primeira faixa, ela foi a primeira que eu compus para esse disco e foi a primeira que eu escutei quando o disco chegou em Manaus. E não foi à toa que surgiram outros cantores aqui no estado do Amazonas cantando o ritmo do carimbó, as lambadas, perfeitamente criadas através da influência do cantor Pinduca. Agora escuta o que eu vou te dizer. Eu estou lançando um ritmo lambada para todo o Brasil. Está novinho em folha, lambada. Criação minha. É um ritmo assim, 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 acelerado e tal, papapá. Eu dei toda a dica pro Teixeira. Era apenas uma dica ali que o Pinduca deu nessas primeiras gravações do Teixeira de Manaus para que ele fizesse um slogan, uma coisinha para animar mais ainda o festejo, né? Para chamar as pessoas para dançar, para que aquilo ficasse mais vendável também. Inclusive foi o Pinduca, entendeu? Que fez um show aqui, aí viu tocando assim. Aí... E eu vi o cara tocando guitarra, mas ele tocava numa velocidade incrível, Oséias. Aí eu perguntei, mas como é o nome desse rapaz? É Oséias. Oséias da guitarra, tá, eu logo apelidando ele. Aí, quando foi um papoco danado, aí o Pinduca, que gravava em São Paulo, né? Aí convidei o Oséias. Oséias, quer gravar um disco? Outro susto na vida. Aí ligou pro dono da gravadora lá e disse que estava num sucesso danado em Belém. Mas me pegaram e já me levaram para outra gravadora, que é essa que eu tô na Copacabana que eu tô até agora. Voltou no avião, me levou. Pinduca, inclusive, é um amigo e um padrinho para mim. Lá em São Paulo, eles pegaram na gravadora Copacabana, deram um banho de tudo no Oséias. Empresário que cuida do artista, sabia? Se você é empresário, você tem que cuidar do seu artista. Se apresentar bonito, bacana, tudo, aquele negócio.
mas bem vestido, compraram guitarra nova, tudo novo para ele, gravou o disco dele com a minha produção. Onde a gente se encontra é a mesma amizade, amigo, entendeu? Entendeu? É alegria, entendeu? Paz e amor, graças a Deus. Então, o Zé é um cara simples, um cara muito bom tocando guitarra, como eu nunca vi. E eu acho que foi de berço, cara, um cabocão daqueles bem puro mesmo, que não tava aí pra nada e tal, e pegava a guitarra dele e desenrolava. O Teixeira de Manaus, amigo meu, gravava pela mesma gravadora Copacabana, São Paulo. A propósito sobre uma enquete sobre essa coisa do saxofone que estava no auge, porque eu gravei depois do sucesso, aí gravou o Caju, gravou o Aurélio, que são todos meus amigos, gravou o Souza Caxias, gravou o Chiquinho Davi, todos meus amigos, eu acho que o sol nasceu para todos. O dono do conjunto que eu tocava, o nome dele era Grupo Pop. Aí quando eu olho assim, lá vem ele, o Zé Milton, o dono do Grupo Pop, vinha beirando a sede assim, aí foi parar onde eu estava, falou comigo, aí perguntou se eu tinha alguma música minha mesmo. Aí eu disse que eu tinha. Aí disse, então grava 3 músicas numa fita que eu vou para Fortaleza, vou passar em Belém e falo lá com o Carlos Santos, que é meu amigo. Aí assim ele fez. Foi como eu cheguei a gravar. Foi o seguinte, eu comprei esse sax americano por nome Armstrong. Era o nome do melhor pistonista americano, né, que fizeram até filme. E quando eu gravei o segundo disco, o dono da gravadora, o seu Antônio Ramos, disse assim, nós temos que colocar um nome pesado nesse disco. Aí surgiu esse nome. Ele disse, vamos colocar o Sax de Ouro do Amazonas. E nós colocamos, e o sax é esse aqui. Ainda tem uma relíquia que eu tenho. Hoje eu tenho um de prata, está aqui do meu lado, né? Mas esse aqui vai ser uma relíquia até o fim da minha vida, que foi onde eu fiz o maior sucesso da minha vida, foi com esse sax. Cada disco que lançava, a gravadora pagava para a gente andar no Brasil inteirinho, divulgando o disco nas emissoras de rádio. E ela tinha em cada capital o representante e o divulgador. Eu tinha nossos divulgadores em todas as capitais, mas eu ia pessoalmente visitar as rádios e tinha os programas específicos de música regional. A missão do divulgador era sair com um pacote de lançamento do mês e ir para as emissoras fazer tocar. O representante, ele ia para as casas de discos, as discotecas, as casas que compram e vendem discos, até então o LP, iam mostrar para que o dono, o setor de compras, se interessasse ou não. Aí pedia, o cara escutava, aí dizia, eu quero 10 mil desses, 5 mil daqui, do Teixeira 5 mil, 4 mil, tal. Essa era a missão do representante, vender o trabalho, até então o vinil, nas casas de disco.
me gravar, eu cheguei lá, aí não levei o sax. Aí lá o homem lá disse, cadê o sax, Caju? Digo, rapaz, não trouxe não tem aqui? Aí disse, rapaz, aqui não tem não. Aí digo, é agora para ir buscar o sax. Aí foi lá no quartel, aí lá ele arrumou um, todo pirento. Aí ele lavou, eu lavei bem com sabão. Aí foi que eu gravei esse disco aqui. Aí o dono da gravadora colocou, até que foi um nome que eu nem gostei muito, o maior saxofonista da Amazônia, né? E aí, estourou. Com o LP embaixo do braço, um novo desafio para alcançar o sucesso: a divulgação. Em tempos em que a internet não existia, só havia um meio rápido de se tornar conhecido no Amazonas, e ele passava por estúdios como este. O termômetro, naquele tempo que o artista dependia de venda de discos, né? A rádio era a principal vitrine. Não tocava na rádio, não vendia. Tinha que tocar na rádio. Aí o Beiradão escutava e mandava contratar aquele artista para fazer festa, ganhava no show e vendia os seus discos. Mas sem a rádio não seria possível isso. 3 rádios são importantes para mim desse período dos anos 80. A Rádio Difusora, no período ainda Rádio AM, Rádio Baré, rádio muito importante também, que tocava esse tipo de música, e a Rádio Rio Mar. São músicas que tocavam no seu repertório boa parte desses músicos que vinham do interior já com essas músicas, com esses primeiros álbuns que chegavam com esse tipo de música. O primeiro que me divulgou foi o Adalberto Nogueira. Recebi um convite dele à madrugada na Rádio Baré e me ajudou muito, foi um dos que mais me ajudou. E depois Rubens e Galvão na Rio Mar, programa de 1 hora. E Davi Rocha na Difusora, pela parte da manhã. E também o Zé Milton me deu uma força. Depois Paulo Gilberto, e todos esses radialistas aí. Foi o tempo que o meu filho surgiu como radialista, o grande Braz, que é jornalista hoje. Me ajudou muito na Rádio Juricaba, no programa Comando Geral. Foi um programa que fez muito sucesso. O rádio teve um papel muito importante, e quem eram, na verdade, os grandes locutores do rádio? Gente do povo. Eu sei que havia aquela enquete, era quem é o melhor, fulano de tal, aí o pessoal ligava, é fulano e tal. Quem despontava mais era eu com o Teixeira, né? E era uma rivalidade muito grande, mas nós éramos muito amigos e até hoje somos amigos, graças a Deus. E todos eram meus amigos. Agora só que com o Teixeira a rivalidade era grande. Por aí o pau quebrava e a gente ia. Os meninos botavam gente para ligar e tal, aquela coisa que faz, né? Diz que é fulano, diz que sou eu, tal, diz que é fulano e tal. E um ajudava o outro para essa disputa. O cara levava o Teixeira numa festa, na outra e queria me levar, para ver quem era o melhor. E uns achavam que eu era o melhor, outros achavam que era o Teixeira. Mas a gente sempre meu amigo, e todos dois fizemos sucesso, graças a Deus. Teve um lançamento aí a céu aberto no meio das ruas e a Difusora cobria. Tinha outro evento não sei aonde, a Difusora cobria. Eu precisava de uma chamada aí, já à venda um novo CD, Terceira de Manarau, a Difusora fazia. E o Josué vinha para gravar, diz, deixa que eu gravo a do Teixeira, deixa que eu gravo. Aí gravava a minha chamada. Então eu tenho a Difusora como a minha fada madrinha, sei lá, alguma coisa assim. Quando o disco bateu na loja, aí a rádio estampou e aí vendeu muito.
Aí, depois de vender 100 mil cópias, aí tem o direito do disco de ouro. Daquele disco de ouro lá, olha. Lá. Bom, aí em cima de um trio elétrico, a difusora cobrindo todo o evento de noite, num presente do Josué. E aí ele passou a tarde com uma enquete, tinha um futebol à noite. Ele disse, vocês querem a transmissão do disco de ouro do Teixeira ou futebol? Aí o pessoal dizia, disco de ouro do Teixeira. Teixeira, quando foi de noite, a difusora não transmitiu o futebol e sim a entrega do meu disco de ouro. Ele chegava comigo e disse, Caju, o teu disco está rodando nos 4 cantos da cidade. Está rodando bem. O pessoal está comprando. Ele tá bom. Compro fita. E aí, pela internet do disco, da rádio, era que eles iam direto contratar. Iam me contratar. O rádio AM foi basicamente uma torre, né, de informações, digo assim, para que os artistas pudessem divulgar a sua música. Era aquele ponto alto em que eles divulgavam o seu trabalho. Aqui na Rádio Rio Mar, por exemplo, na sua recepção, na frente da emissora, aqui onde é o Largo São Sebastião, ficava lotado de artistas esperando aquela hora dos grandes programas para serem executados, né, as suas músicas. Naquele tempo tinham poucas emissoras, o que seja a difusora Baré, Rio Mar, e até música popular não tocava na FM, só na AM. E eu colocava numa emissora, estava tocando eu, colocava na outra, paralelamente, estava tocando eu também. A relação de radialistas e músicos extrapolava as entrevistas. O financeiro selou os laços. A nossa audiência era tão grande que nós éramos chamados, principalmente os apresentadores de programa de rádio, para apresentar festas pelo interior, Ilha do Jacuratu, Irantuba, região do Médio Solimões e até Alto Solimões, apresentar aquelas caravanas levando os artistas que chegavam lá, tipo o Roberto Carlos, meu amigo, sob aplauso desciam as pranchas das embarcações e ali faziam um grande sucesso. A partir de você sai daqui, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins e vai. Eu me lembro que tinha as festas que a gente ia, quando a gente entrava no lago, a 40 minutos da festa, os fogos de artifício já começavam, entendeu? Quer dizer, era uma celebridade chegando. Olha que o saxofonista aguentar mais de 2 horas numa festa, isso terminava às vezes até 5 horas da manhã. Era uma festança em todos os municípios. Eu, no início da minha carreira, participei, banquei vários eventos, era uma espécie de empresário, trabalhei com muitos artistas. Era assim que era feito, através das emissoras e direto comigo mesmo, a contratação. Aí vinha gente daí de Porto Velho, Belém, e a gente de Roraima para acertar contrato. Agora. Essa hora. O pessoal do interior, ele ligava para essa emissora de rádio. Qual é o telefone do artista tal? Nós queremos contratar. E quando me ligava, eu disse, não, eu trabalho com esse, com aquele artista. Eu já vendia. Quando me ligavam, eu aproveitava o lance. Mas tudo através de rádio. Então, eles também tiveram lucro, né, com a música regional. Porque eles acabavam levando os artistas, inclusive alguns, até para fora do estado, porque era aquele chamado empresário, né, que deu também essa, digamos assim, vertente para que o artista também ganhasse e o apresentador, né, que não era bobo na época também. A partir da década de 80,
não só a rádio em si, mas também os produtores, que eram os radialistas. Como foi o produtor do Chico Caju, o Zé Milton, como foi o produtor do Agnaldo do Amazonas, o F. Cavalcante, ambos da Rádio Difusora, e como tiveram outros e outros, também da Rádio Rio Mar e da Baré. Nem contrato tinha com o pessoal do Beiradão. Até porque a coisa estava tão fácil, sabe, na época, que não precisava. O camarada me descobria, porque ele achava eu fácil, eu moro aqui há 50 anos. A turma de instrumento, do saxofone, apalavrado e amizade. Vamos, sábado tá certo, vamos. Terminou a festa, se pagava. No término da festa, pagava o artista e pronto. A contratação do show era comigo mesmo. Aí o cara vinha do interior, aí falava comigo, aí eu acertava, deixava. Às vezes que o radialista me chamava também. Às vezes, não era toda vez. Porque eu comia muito farinha com café. Quando o meu pai viajava para tocar pelos Beiradão já com os discos gravados, eu já toquei com André do Amazonas, toquei com Oséias, toquei com Teixeira de Manaus, Nonato do Cavaquinho. Inclusive o Nonato do Cavaquinho foi o primeiro a dar força pro papai. Magalhães, grava um disco, que tanto é que quando o papai gravou esse primeiro disco dele, ele nem em Manaus estava em Rondônia. Meu pai andava direto nas rádios, de madrugada a gente levantava, naquela época a gente vinha aqui na Rádio Rio Mar, na Rádio Difusora, ainda era vivo ainda o Paulo Gilberto. Se usava muito o telefone no estúdio. Então, o que naquele período dos anos 80, o ouvinte entrava? Ele entrava para reivindicar água, luz, telefone, buracos, polícia, para fazer solicitação de músicas. Era mais ou menos isso. E eu tenho que falar muito pela Difusora, que eu estou aqui há 42 anos, eu não posso falar de outras emissoras, mas não era muito diferente. Na rádio como um todo, né? Mas muito na Rádio Rio Mar, porque a Rádio Rio Mar sempre teve um direcionamento de estender seu repertório musical para o interior, programas específicos para o interior. Né? O rádio aqui na Amazônia, para as pessoas que não conhecem essa realidade, é um grande elo de ligação com o mundo exterior. Então o cara vive no seringal, por exemplo. Não existe computador, não existe nada que seja televisão. O meio é exatamente o rádio. E o rádio ele tem uma coisa legal, ele mexe muito com o imaginário das pessoas. Desde cedo o rádio, né, o fiel amigo do brasileiro, até se dizia brasileiro não vive sem rádio. Levava, além de levar os grandes recados para essas comunidades, de gente que estava chegando, de gente que tinha viajado, de gente que estava doente, às vezes de gente que tinha morrido, sempre a música foi o elemento mais importante, porque a programação sempre teve muita música, né? E essas músicas foram se massificando, ficando na cabeça das pessoas e hoje estão na memória delas e das gerações que estão vindo aí também. Cada estilo musical tem seus ídolos. O que seria do rock sem o Elvis Presley? Da MPB sem Caetano e Tom Jobim? A música do Beiradão também teve seu representante maior, cujo nome está marcado na história do país. Teixeira de Manaus, deixa o meu sax entrar. Nossa Senhora! Em qualquer lugar que você andasse desse... Eu trabalhei numa empresa que eu viajava ao Amazonas, na cidade do Amazonas. Trabalhei 8 anos e 8 meses.
onde você descia, estava tocando Deixa o Meu Sax Entrar. Eu fiquei tocando essa coisa de Deixa Meu Sax Entrar, essa coisa ligeirinha assim, que ninguém fica parado. Quando você coloca Teixeira de Manaus, ela é uma música que já vai convidando alguém para brincar, para dançar, para cantar. Abre a sua porta, deixa o meu sax entrar. Esse ritmo, ele não só ditava o que se dançava nos beiradões, nos chamados bailes, né, no interior, mas também na periferia da grande Manaus. Era o que tocava na rádio, meu amigo. O nome dele Teixeira, artístico. Mas eu, quando o produtor dele, eu fui produtor dele, que lancei ele, descobri ele, eu coloquei esse nome de Teixeira de Manaus, porque eu sempre fui um pouco bairrista pelo nosso lado do norte. Eu diria que a sequência, a nossa vida, foi uma coisa simples que deu certo. Não se inventou muito, simples que deu positivo. Mostra para o menino a placa que tu tem a réplica lá no Teatro Amazonas, aquela foto lá. A gente fez um show no Teatro Amazonas, com Robério Braga, Secretaria de Cultura. E, para espanto meu, não era de graça, era 40, 30 e 20 o ingresso. Quando foi 3 da tarde, as portas se fecharam, estava lotado, só de Borba vieram 90 pessoas, todas com camisa Teixeira de Manaus, no café, no almoço e no jantar. Rapaz, uma coisa emocionante, mas super lotado, cheio de maestros daqui de Manaus e de fora me dando os parabéns. E eu não entendi aquilo, mas você é maestro. Mas eu até gaguejo, mas eu não toco como você. Aí o que é isso? Aí minha esposa já disse que é um dom de Deus, tal, e vamos que seja. Aí disse: Teixeira, vamos fazer alguns sábados, alguns domingos mais. Eu disse: doutor Robério, mediante essa coisa que eu estou vendo aqui, eu vou me aposentar agora. Estes artistas já não estão na liderança das paradas de sucesso, mas jamais desaparecerão da memória popular. Enquanto estes acordes ecoarem, a identidade de um povo alegre e festeiro estará preservada para a eternidade. Esse movimento ele não depende mais só desse meio de comunicação daquele. Ele tem vida própria, tá? Tem vida própria.